Será que já está gravando? Já. Pronto. Já. Já. Então tá. Então vamos lá, tá? Bom, voltando, hoje nós vamos falar de ataxias, tá? Não somente as ataxias cerebelares, mas todos os outros tipos de ataxia. Então, se a gente for falar em ataxia, a gente precisa pensar o que seria a ataxia, tá? Então, a gente vai pensar, professora, mas o que é quando a gente fala o nome ataxia? O que seria ataxia? O que seria a palavra ataxia? Uma falta de coordenação motora? Quando a gente pensa em ataxia, a gente pensa na questão da coordenação motora. Essa coordenação motora, ela vai influenciar tanto na marcha quanto em outras atividades ou ela vai ser mais restrita à marcha? Não, né? A gente precisa de coordenação motora para realizar as atividades do dia a dia? Mas se eu tenho uma ataxia, eu vou conseguir realizar as AVDs, as atividades da vida diária, ou não? Ou depende do de ataxia que eu tenho. Mas, no geral, o paciente ele vai conseguir realizar as atividades de vida diária, só que de uma forma incoordenada, de uma forma não tão perfeita, tá? Com uma destreza não tão grande. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Sim? Então, se eu fosse pegar este álcool em gel, talvez eu conseguisse. Um paciente atáxico, a maioria das vezes ele consegue pegar. Só que ele ia pegar de forma incoordenada. Ele iria por um lado, depois ele iria por outro, até ele conseguir realizar o que ele pretendia, né? A função que ele queria, que era segurar o álcool. Então, a ataxia, ela significa uma desordem ou confusão e está relacionado à incoordenação motora, tá? A gente sabe que os nossos músculos, eles precisam estar coordenados para eles trabalharem de forma adequada. Quando a gente pensa em músculo trabalhando de forma adequada, a gente pensa em músculo agonista e antagonista. Vocês sabem o que é isso? O que é o músculo agonista? É o músculo que realiza o movimento, né? E o antagonista? É o que relaxa para poder ser realizado o movimento, tá? Então, vamos pensar no bíceps e no tríceps, tá? No momento em que eu quero uma flexão de cotovelo, o que o tríceps vai fazer? Ele vai relaxar e vai permitir que eu realize esse movimento. Se eu quiser realizar um movimento rápido, ele vai relaxar mais rápido. Se eu quiser realizar um movimento mais devagar, ele vai controlando esse movimento. Quando o músculo ele controla o movimento, a gente pode chamar isso também de que tipo de contração? Concêntrica, quando o músculo está realizando o movimento, e a contração excêntrica, quando o músculo ele controla o movimento, tá? Então, tudo isso está relacionado com a coordenação motora. Se eu tiver alguma desordem a nível de sistema nervoso, eu com certeza não vou ter essa coordenação trabalhando de forma eficiente. E aí os movimentos, eles vão se tornar o quê? Confusos, tá? Eles vão se tornar confusos. A gente já vai entender um pouquinho como é que funciona essa questão, tá? Ok? Então, a ataxia significa desordem ou confusão e está relacionado com uma incoordenação motora. E aí eu tenho vários tipos, tá? Opa! Eu tenho a cerebelar, quando eu vou ter comprometimento do cerebelo e de suas projeções aferentes e eferentes, ok? Então, na ataxia cerebelar, é quando eu tenho comprometimento de cerebelo. Então, se por algum motivo, alguma síndrome, alguma patologia veio, afetou o meu cerebelo, eu vou ter alteração o meu paciente ele vai ter ataxia, eu vou ter problema com a coordenação motora.
Mas ela também pode ser sensitiva, quando eu tenho comprometimento das vias de sensibilidade proprioceptivas, tá? Então, aí eu não tenho envolvimento cerebelar, eu tenho envolvimento de via. Eu posso ter frontal, é uma forma muito rara de ataxia, está relacionado com o lobo frontal, tá? Então, é a via entre a via frontal e o cerebelo, ok? Eu posso ter a talâmica, quando eu tenho comprometimento de via cerebelo-talamo-cortical, então é só a via, não é o cerebelo. A única que a gente tem somente o cerebelo e suas projeções é a cerebelar, tá? E eu tenho a vestibular, decorrência de uma disfunção labiríntica e de existência controversa. Então, na verdade, a existência dessa ataxia vestibular, ela ainda é muito questionada, tá? Algumas pessoas, algumas linhas de pesquisas acreditam que ela exista, outras não, tá? Outras juntam ela com a cerebelar, certo? Ok? Na ataxia cerebelar, eu vou ter uma síndrome composta pela presença de inúmeros sinais e sintomas. Professora, então, na ataxia cerebelar, eu não vou ter só um sintoma? Não, tá? Geralmente, eu vou ter vários sintomas, sendo que alguns pacientes podem apresentar mais, outros menos. Quais são os principais sintomas que vocês acham que a gente observa no paciente que tem uma ataxia cerebelar? O que vocês acham? Tontura? Pode ser, se a gente tiver o vestíbulo ali envolvido, até a via vestibular, certo? O paciente pode ter sim, tá? O Professora, labirinto. Oi, pode falar. ele pode ter desmaio? Desmaio? Pode, tá? Se a gente tiver a parte do labirinto, essa parte vestibular, né? Tá? Envolvida, ele pode ter, tá bom? Só o cerebelo em si, não, ó. Uma aluna perguntou aqui se ele poderia ter desmaio, tá? Então, não é tão comum ele ter desmaio, mas se eu tiver a via vestibular ou labiríntica envolvida, eu posso sim ter o desmaio, tá bom? Mas só o cerebelo não é comum. O que mais? A gente tem um clássico. Qual seria o clássico? Desequilíbrio? Desequilíbrio, tá? Então, é o clássico. Quando a gente pensa, quando vocês forem trabalhar... Opa, peraí. Quando vocês forem trabalhar, vai chegar alguém, olha, gente, Isabelle, amanhã você vai ter uma avaliação, é um paciente de cerebelo. O que você irá pensar logo? Equilíbrio, né? É tudo que a gente pensa logo no paciente que vem de cerebelo. Ah, esse paciente, eu vou trabalhar o que com ele? Eu vou focar a minha fisioterapia no quê? Equilíbrio, né? Vou pôr ele para realizar marcha, desestabilizar um pouquinho a marcha. O que mais que vocês fariam, paciente? Propriocepção também, né? Que envolve a questão do equilíbrio. O que mais? O que mais? Como é que é? Isso. Isso. Vocês lembram do teste lá que a gente... Qual foram aqueles testes que a gente fez? Índice, índice, índice do examinador, tá? A maioria fez lá, índice nariz, calcanhar, joelho. Lembra que alguns tiveram dificuldade de realizar, tá? De olhos fechados sempre, tá bom? Então, tudo isso está relacionado com a coordenação motora. Se eu for trabalhar só o equilíbrio, eu vou estar esquecendo da principal parte, que é a parte da coordenação motora, tá? Então, eu preciso realmente focar no meu paciente como um todo, ok? Não, mas o paciente, ele já chega assim. O paciente neurológico principalmente, ele já chega para a gente com diagnóstico. Se for o trauma ortopédico, a gente ainda tem essa questão do diagnóstico não fechado. Então, o trauma ortopédico, às vezes, ele vem com a gente sem ter passado com o médico ainda.
Então, aí a gente faz nos testes lá, a gente consegue saber, é uma tendinite, não é uma tendinite, pode ser uma artrose, tá? Agora, o paciente neurológico, ele já chega com um diagnóstico, ok? Então, ele vem encaminhado do médico neurologista, já com o diagnóstico de ataxia cerebelar, ok? Tá? Certo? Então, é uma síndrome composta pela presença de inúmeros sinais e sintomas, tá? Eu tenho um paciente que pode apresentar 3 e eu tenho outro que pode apresentar 10. Isso tudo depende. Depende do tipo de lesão. Se foi uma isquemia, depende do tamanho da isquemia, tá? Então, vai depender. Geralmente, na ataxia cerebelar, eu tenho um paciente que tem alterações na marcha. Então, é o que a gente chama de ataxia de marcha. Vocês lembram da nossa aula de avaliação? Eu mostrei para vocês vários tipos de marcha, né? Então, essa marcha do paciente que tem cerebelopatia, que tem ataxia de cerebelo, ele geralmente é uma marcha que a gente chama de uma marcha cambaleante, tá? Por que é assim a marcha do paciente que tem cerebelopatia? Porque ele tem alteração de equilíbrio, tá? Então, essa alteração de equilíbrio faz com que ele fique sempre procurando alargar a base de suporte para ele não cair, né? As quedas são muito frequentes, tá? Tem que tomar muito cuidado. Por isso que uma vez me perguntaram, professora, por quê? Deixa eu me lembrar qual foi, sim, certinha a pergunta. Professora, por que tem poucas clínicas de neuro aqui no Pará, em Belém, né? Perguntaram já, não foi? Acho que foi na turma de vocês. Por que tem poucas clínicas? Porque às vezes é difícil do paciente chegar na clínica, tá? Eu acho até que a gente atende em mais. Na clínica lá, na minha clínica, a gente atendia o paciente neuropata. Atualmente, a gente só atende o paciente que ele é semidependente. O totalmente dependente a gente não atende mais, apenas no domicílio. Por conta dessa dificuldade. O paciente neuropata, para ele chegar na clínica, já é difícil. Precisa ter uma pessoa para ficar à disposição só para levar, transferir, me ajudar lá na transferência. Então, por conta disso, a gente acabou restringindo os nossos atendimentos, tá? Então, o paciente neuropata, ele é muito atendido em casa, quando a casa tem toda uma estrutura para poder fazer essa reabilitação, tá bom? Mas a fisioterapia, ela é extremamente importante. Porque tem fisioterapeuta que quase não gosta de trabalhar com paciente neurológico. Porque dentro da neuro, a gente tem poucas evoluções, tá? A gente tem muito assim, o paciente ele vai ganhar qualidade de vida, eu vou evitar que a doença ela progrida de tal forma que seja muito rápida, mas eu sei que aquele paciente vai evoluir. É diferente do paciente de traumato, que ele chega ali comigo, em 20 sessões, tchau, casa, alta. O paciente neurológico, não. A maioria das vezes, ele é crônico. Tem um AVE, por exemplo, às vezes o paciente recebe alta, porque ele recupera boa parte das funções, mas na maior parte dos casos, são pacientes crônicos que ficam a longo prazo e que a gente dificilmente vai ver melhora. No geral, a gente vê uma piora, mas a gente, dentro da fisioterapia, tenta segurar essa piora. Vocês conseguiram me entender? A gente, como se a gente fizesse com que a doença ela não avançasse tão rápido, tá? Então, a gente usa técnica, cinesioterapia, tudo que a gente tem dentro da fisioterapia para poder fazer com que esse paciente ele não perca a funcionalidade tão rápido. E aí a gente trabalha a qualidade de vida, tá? Mas quem não tem, como é que eu posso dizer assim, quem somatiza muito para si essa questão, assim, não é bom, não escolhe muito essa área. Porque dificilmente você vê altas, você vê pacientes que vão estar com vocês por anos, tá? Não é tão rotativo, certo? Eu já trabalhei com criança neuropata e aquelas crianças foram 2 anos e eram sempre as mesmas crianças. Algumas saíam, tá? E entravam outras, mas eu sabia que elas iam ficar comigo ali 2, 3, 4 anos. Outros mudavam de clínica, outros viajavam, mudavam de estado, mas é aquele paciente que você... É sempre o mesmo paciente.
Então, quem não gosta muito dessa rotina, é bom não seguir por essa área. Porque a gente já tem que ter consciência, né? Eu estou preparada para atuar nesta área mesmo, realmente, eu vou ver aquele paciente, eu vou somatizar todas as percas que ele vai perdendo ao longo desses anos, tudo que ele vai perdendo de funcionalidade, eu vou somatizar isso para mim ou eu vou saber levar numa boa, tá? Ok? Principalmente quando o paciente é jovem, a gente às vezes acaba somatizando, né? Tá? Então a gente precisa realmente saber se é essa área que a gente quer seguir, tá? Algumas coisas que o paciente também pode apresentar, tá? Que é a distasia e a astasia. São parecidas? São parecidas. Onde que elas mudam? Distasia, dificuldade de equilíbrio, dificuldade de ficar em pé. Quando eu falo dificuldade de equilíbrio, dificuldade de ficar em pé, o meu paciente, ele consegue ficar em pé? Consegue ou não? Sim, só que ele tem o quê? Uma dificuldade. Então, a gente chama de distasia. Quando eu falo astasia, olha o prefixo a. É o prefixo de quê? Ausência ou negação, tá? Então, o paciente ele tem uma deficiência que consiste na impossibilidade de ficar em pé sem cambalear. Então, esse daqui é um paciente que está mais grave que esse ou não? O paciente que tem astasia, ele está no nível mais grave do que tem uma distasia ou não? Sim, né? Ele é aquele paciente que, tá? Ele faz aquela marcha cruzada, ele tem dificuldade de ficar em pé. Na verdade, não consegue nem ficar em pé sem cambalear, tá bom? A gente chama de astasia. Dismetria. Falamos de dismetria na nossa aula de avaliação? Quem lembra? Não, né? Tá? O que seria dismetria? Imperfeição na realização de movimento. Lembra que eu falei para vocês? O paciente com cerebelopatia, ele consegue realizar o movimento? Sim, ele consegue. Só que ele é um movimento imperfeito, tá? Ele não consegue ter essa coordenação. Para a gente realizar um movimento de forma eficiente, de forma eficaz, a gente precisa ter uma coordenação muscular boa. Vocês acham que vocês têm alguém aqui tem algum probleminha com coordenação motora, que já tenha percebido assim, eu vou fazer, já perceberam, eu vou fazer alguma coisa, parece que eu não... cortar uma unha, né? Às vezes quero cortar uma unha, a unha sai toda torta. Tirar a cutícula, né? Vai tirar a cutícula. Com a mão direita você consegue direitinho, agora vai com a esquerda, tá? Então, a gente mesmo, a gente carrega um pouquinho dessas incoordenações motoras, tá? Algumas pessoas mais, outras menos, tá bom? Tem a ver com equilíbrio aqui. Também tem gente que anda e parece que vai batendo, tem essa facilidade de sair esbarrando nas coisas, né? Tá? Geralmente quem levantou a mão que tem problema de coordenação motora também tem um pouquinho essa questão do equilíbrio, tá? E a disdiadocinesia? Caiu na prova ou não caiu? Caiu na prova essa de vocês? Não, né? Era a questão chave de prova, deve ser de segunda verificação, então, né? Mas era a chave de prova minha. Disdiadocinesia, dificuldade para realizar movimentos rápidos e alternados. Não caiu na prova de vocês, não? Gente, cai em todas as minhas provas. Ó, lembra que a gente falou, tá? A gente até fez esse teste. Vocês lembram lá na nossa prática? Quem participou da prática, né? Então é isso, ó. O paciente ele não consegue realizar movimentos rápidos e alternados. Um teste rápido e fácil é a pronospinação, tá? Então, a pessoa ela vai ter dificuldade de realizar a pronospinação do antebraço. Ok? Foi? E a dissinergia? O que é a sinergia? O que é a sinergia? O que é a sinergia? É quando eu tenho um movimento coordenado. Ok? Isso daí é a sinergia. Quando eu falo de sinergia muscular, é quando eu tenho movimento coordenado dos músculos. Quando eu não tenho esse movimento coordenado, eu vou chamar de dissinergia.
é a coordenação deficiente de grupos de músculos ou órgãos que normalmente trabalham em concordância. Exemplo clássico: bíceps e tríceps. Bíceps contrai, tríceps relaxa. Se eu quiser a extensão, tríceps contrai, bíceps relaxa. E se eu tiver uma dissinergia e estiver contraindo ao mesmo tempo bíceps e tríceps, o que vai acontecer aqui? Eu não vou ter um movimento, né? Ou vou ter um movimento assim, ó. Tá? Eu já conheci um paciente que ele fazia esse movimento, ó. Então, hora ou outra, ele fazia esse movimento aqui, tá? O paciente que tem ataxia cerebelar, ele é um paciente que apresenta movimentos involuntários. Professora, Pode falar. Professora, demonstra pra queria ver gente. o movimento. Oi? Queria ver o movimento. Demonstra sim, pra gente como fica. certo. Só um instantinho que eu vou mostrar para eles aqui, tá? Professora, vire a câmera para a senhora. Ah, é mesmo. Só um instantinho. Depois, se ela fica lá no meio, aí fica vendo a senhora também. Pronto. Vocês estavam vendo o computador, era? A parede. A parede? Ah, tá. Estão me vendo agora? Sim. Então Sim. tá. Então bora lá, ó. Tá? Então o paciente, voltando lá, né? Paciente que tem dissinergia, ele tem uma coordenação deficiente dos músculos. Um exemplo clássico é o bíceps e o tríceps. Então, quando um contrai, o outro deve relaxar, tá? Quando eu tenho a dissinergia, os dois contraem ao mesmo tempo. Se os dois contraem ao mesmo tempo, eu vou ter o que a gente chama de movimento involuntário, porque acontece isso, ó. Exemplo, contrai aqui, contrai aqui, contrai aqui, contrai aqui. Eu consigo finalizar o movimento? Não. Agora, imagina isso ocorrendo no meu corpo inteiro. Vocês acham que esse paciente tem dor? É um paciente extremamente tenso, tá? Ok? Depois a gente vai andando mais um pouquinho. Eu vou dar um exemplo de uma paciente nova que eu tinha. Eu tive dois. Um novo e uma nova também, tá? Um hereditário e o outro por deficiência de vitamina. A gente vai ver mais lá na frente. Ok? Então, isso daí é extremamente ruim para o paciente, tá? Tinha um paciente não, um conhecido, que ele fazia este movimento, ó, tá? Ele trabalhava numa Xerox, nessas de fazer reprodução, né, cópia, e aí ele ficava lá fazendo e hora ou outra ele ia lá, era um paciente atáxico, tá? E era assim, o dia inteiro, ok? Certo? Então, imagina quantas dores ele não deveria sentir, né? Principalmente por ser uma ataxia de tronco, tá? Não era uma ataxia pendicular, era uma ataxia de tronco. Isso daí era extremamente, devia ser extremamente ruim. O paciente também pode ter outros sintomas. Lembra que eu falei para vocês que a ataxia ela é uma síndrome, tá? Que pode ter vários sintomas. Eu posso ter um paciente que não tem alteração de marchas e ele ser atáxico? Pode, é difícil, tá? Mas pode, ok? Então, o paciente ele pode ter uma disartria, que é uma fala arrastada. Já viram alguém falando assim arrastado? Parece que aquela fala vai sempre arrastada. Hipotonia, né? O que é a hipotonia? Diminuição do tônus muscular. Reflexos pendulares, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, a gente faz o reflexo e é como se ele... Vamos pensar aqui, ó, patelar, tá? Então, a gente faz, eu vou mostrar o vídeo depois, tá bom? Então, a gente faz a percussão com o martelinho e ele vai manter como se fosse um pêndulo de um relógio, ó, tá? Ele vai ficar assim, ó, ok? É o reflexo pendular que a gente chama. Distúrbios de movimento ocular, eu também posso ter, tá? Posso ter pacientes com distúrbios de movimento ocular, o principal é o nistagmo. Então, esse globo ocular, ele fica dando voltas na face do paciente. A gente vê muito em criança neuropata, que também tem alterações, algumas alterações cerebelares, tá? E a íris, ela fica dando volta no olho, tá? Tremor cinético e tensional. De onde vem esse tremor cinético? De onde vocês acham que vem? Qual é a origem dele?
Da dissinergia, tá? Se eu tenho músculos que têm dissinergia, eu vou ter o tremor. Lembra que eu falei para vocês, ó? Se eu contraio aqui, contraio aqui, contraio aqui, contraio aqui, contraio aqui, aí fica assim, tá? É disso, ó, gente. Olha o tremor aqui, ó. É o bíceps e o tríceps contraindo ao mesmo tempo. Ninguém deixa o movimento concluir. Aí o que acontece? Um contrai, relaxa um pouquinho, contrai, relaxa um pouquinho, contrai, e fica assim, ó. Eu quero que vocês entendam isso, esse tremor, tá? Ok? Vocês conseguiram compreender? Ficou bem claro? É uma fisgada. Ah, tá. Aí passa, né? Isso daí a gente chama de fasciculação, tá? É normal, às vezes pode ser por uma fadiga muscular, tá bom? Algum movimento que a gente ficou parado. Ah, não tem nada a ver com isso. Não fiquem preocupados. Ai, não. Ó, alguns pacientes podem ter disfunção cognitiva, tá? Ok? Mas não é tão comum. A parte cognitiva geralmente está preservada. Tem pacientes que estudam. Eu tive 2 que eles eram estudantes, tá? Uma fazia faculdade e o outro estava para entrar ainda na universidade. É mais difícil, tá? E tem mais uma coisinha. Quando a pessoa está nervosa, o tremor piora. Então, tem vezes que você não consegue nem perceber o tremor. Fica tão sutil. Mas quando a pessoa fica nervosa, o que ela me relatava? Que em época de prova, apresentação de trabalho, aí o tremor vinha com tudo, tá? Mas fora isso, tudo tranquilo. Pode ser classificada em primárias, quando elas são hereditárias, idiopáticas, ataxias adquiridas ou secundárias, tá? Essas adquiridas é quando o paciente pode ter um AVE, alguma isquemia, pode ter um trombo e faltar sangue na região do cerebelo, tá? Seriam as adquiridas. Idiopáticas é sem causa específica, de repente começou a surgir. E hereditária, vocês vão ver algumas hereditárias, é quando vem de família, né? A gente vem herdando o gene. As esporádicas é as que aparecem de formas exógenas ou endógenas, que não têm o curso genético, tá? Mas elas tendem a progredir, elas tendem a assumir de forma espontânea, ok? Essas são as esporádicas, tá? Algumas doenças infecciosas, alguns tipos de câncer que se formam na região do cerebelo, causas imunes, tá? Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A gente tem ataxias congênitas. O que é congênito? Congênito, porque a gente vai ver aqui o hereditário. Congênito é o hereditário, ou é o quê? No período embrionário, né? Eu acho que alguém falou, é quando a gente tem, no período embrionário, uma má formação. Vocês lembram da espinha bífida? Lembram lá? O que é a espinha bífida? Uma má formação, né? O canal medular, ele deveria se fechar todinho e ele não se fecha, a gente fica com uma aberturinha. É congênito, tá? A mesma coisa aqui, a ataxia congênita, é um defeito na formação do embrião. Geralmente a gente vai ter malformações cerebelares, então o cerebelo ele vai se formar de forma errada. A gente tem um grupo complexo com várias enfermidades. A gente pode ter uma malformação unilateral, tá? Vocês lembram do cerebelo? O cerebelo ele tem 2 partes, né? Tá? Tem um lado direito, um lado esquerdo, e a gente tem uma região que passa bem no meio, que a gente chama de quê? Quem lembra do nome? Um nomezinho estranho. Não lembra? Não? Vermes. Tá? V-E-R-M-I-S. Vermes. Tá? Então, a gente pode ter só de um lado, que é o que a gente chama de unilateral. Pode ter da linha média do vermes, tá? Ou ainda uma hipoplasia pontocerebelar. O que é a hipoplasia? É uma diminuição na formação de células. Então, na hipoplasia, eu tenho um cerebelinho bem pequenininho, tá?
Quando eu estava lá na formação, eu deveria ter um cerebelo normal, e aí o meu cerebelo ele não aumentou, e ele ficou bem pequenininho. É o que a gente chama de hipoplasia. Ok? Aqui são alguns exemplos, tá? A gente tem as malformações de Dengue-Walker. A gente tem nessa malformação uma dilatação da fossa posterior. Tem figura, depois a gente vai ver, tá? Chiari, que é a mais comum, é a que a gente mais vê. Eu vou mostrar para vocês também a figurinha. Algumas disgenesias do vermes, algumas malformações de vermes. Agenesias do vermes. Síndromes que vão causar a hipoplasia, que é aquele cerebelo bem pequenininho, eu vou mostrar para vocês, tá? Mas não fiquem preocupados, ó. Vocês estão vendo isso daqui? Quem é esse daqui? Cerebelo, né? Tá? Aqui no cerebelo, ele deveria ocupar esta região aqui. Olha o tamaninho dele. Como é o nome dessa malformação? É alguma o quê? Hipoplasia, tá? Então, o meu cerebelo, por algum motivo, o meu bebê, o meu embrião, ele não evoluiu. Ele não conseguiu formar um cerebelo de forma adequada. Ó, aqui o cerebelo normal, tá, gente? Esse é o cerebelo normal, tá? Aqui é a malformação de Dengue-Walker. Olha o que acontece aqui, tá? Olha o meu cerebelo aqui. Ok? Essa é uma outra malformação. Chiari, é bem comum Chiari, tá? É normal que o cerebelo ele fique seguro aqui dentro. Mas por algum motivo, essa fossa aqui ela foi muito grande e o cerebelo caiu, tá? Dá, professora, dá para fazer uma cirurgia? Dá para fazer uma cirurgia, tá? Para tentar reposicionar. Só que esse tipo de paciente, às vezes, ele acumula muito líquido. Às vezes tem junto a hidrocefalia, tá? E aí tem que botar lá um catéter para poder drenar também o excesso de líquido, tá bom? Essa é a malformação de Chiari. A gente viu a malformação de Chiari também quando a gente viu a siringomielia. Vocês lembram? A gente viu também, tá? Pode ocorrer na malformação de Chiari também a siringomielia. A gente tem algumas ataxias hereditárias, tá? São autossômicas e recessivas, ou seja, é um gene recessivo que passa geralmente de pai para filho. O que vai ocorrer? Uma degeneração cerebelar com o início dos sintomas de forma relativamente precoce. Por que eu falei para vocês? Eu tinha pacientes relativamente jovens. Um deles era hereditário. O pai tinha e ele também teve a mesma patologia, tá? Ele herdou do pai. E ele era novo, ainda ia entrar na faculdade, estava estudando, fazendo vestibular. Clinicamente, o meu paciente ele vai ter distúrbios de marcha, equilíbrio, incoordenação, tremor de ação e disartria. O que é a disartria? Dificuldade de articular as palavras, né? Então, era bem claro assim. Ele não tinha tanta, mas ele tinha um pouquinho. Então, ele ia falar comigo, eu precisava prestar bastante atenção para eu poder entender. Tremor de ação. O que é o tremor de ação? Ele tem o tremor quando ele vai o quê? Realizar um movimento. Mas se ele estiver parado, o tremor dá uma estabilizada, tá, gente? Então, é isso que a gente chama de tremor de ação. Incoordenação, distúrbio de marcha e equilíbrio, a gente já conhece. Ele vai ter perda de função de proteínas relacionadas com o desenvolvimento do cerebelo, tá? Então, por que ele teve problema cerebelar? Porque ele vai ter problema em algumas proteínas que estão relacionadas com o cerebelo, ok? Vai ver aqui. A gente tem a mais comum, que é a atraxia de Friedreich, tá? Inicia antes dos 25 anos de idade, às vezes inicia na fase de criança. Quando é criança, você já começa a observar os sintomas. É uma ataxia progressiva, que tem um curso progressivo, ela vai piorando, então começa mais leve e vai piorando ao longo do tempo.
de tronco e apendicular. Então, ela afeta tanto o tronco quanto o esqueleto apendicular, braços, mãos, pernas e pés. O que vai acontecer com os reflexos? Eles podem estar ausentes ou diminuídos, que a gente chama de hipoativo, especialmente dos membros inferiores, tá? O paciente pode ter perda de sensibilidade se ele tiver junto uma neuropatia, ok? E o paciente pode também apresentar paresia piramidal com reflexos plantares em extensão, tá? Então, essa alteração de membro inferior, tá bom? Esse pezinho em equino, tá? Esse paciente que tinha essa ataxia, esse paciente jovem, ele se dava muito bem na água. Então, a gente fazia assim, tratamento no ginásio, né? Tá? Se eu não me engano, eram 2 ou 3 vezes na semana e um dia tinha que ser na piscina. Então, fora da piscina, ele tinha muitas alterações de equilíbrio. Mas quando a gente ia fazer na piscina, nossa, parecia que ele conseguia realizar tudo, tá? Isso daí fazia ele se sentir bem também, tá bom? Porque fora da piscina ele tinha muita dificuldade, então ele quase não conseguia realizar os movimentos. Mas dentro da piscina, parecia que ele não tinha nada. Por que acontece isso? Porque vocês lembram lá da genética? Vocês tiveram, né, um semestre de genética, tá? Porque a gente tem uma sequência de nucleotídeos que vem de forma errada, tá? Então, a gente vai ter um defeito nessa proteína aqui, denominada frataxina, tá? Frataxina é uma proteína mitocondrial, tá? E ele vai ter problemas quando a gente tem um paciente com cerebelopatia. Então, quando a gente pensa numa cerebelopatia... Opa! Alô? Oi? Nada? Quando a gente pensa no paciente que tem uma cerebelopatia hereditária, a gente pensa num problema, numa proteína mitocondrial de nome frataxina, tá? Não precisa decorar isso, basta a gente saber que é um defeito numa proteína e está relacionado com um gene, tá? Um gene que vai codificar outra proteína. Pronto, tá bom? Basta saber isso. Além disso, a gente tem outros tipos de ataxias menos comuns, tá? Essa daqui é a ataxia de telangiectasia, ok? Essas daqui são menos comuns. Quando for mais comum, a hereditária é comum, a congênita é comum. Essa daqui já não é tão comum, tá bom? Mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho sobre ela. Caracterizada por início precoce, de 2 a 4 anos de idade, então é bem precoce mesmo, tá? Também acomete tronco e esqueleto apendicular. O paciente tem disartria, tem alterações conjuntivais, que aqui na conjuntiva vocês vão ver na fotinho, tá? E a apraxia oculomotora, então ele não consegue realizar esses movimentos oculares, tá? Ele vai ter essa impossibilidade de realizar esses movimentos oculares, ok? O paciente, geralmente, quando ele tem esse tipo de ataxia, ele também vai ter outros problemas imunes, tá? E a cognição, geralmente, é poupada. Então, quando a gente pensa no paciente atáxico, a cognição, na maior parte das vezes, ela não é afetada. Vocês sabem o que é cognição? Capacidade cognitiva? É a capacidade de aprendizado. Então, é assim, eu estou falando, vocês estão me entendendo. Tá? Isso daí está relacionado com a cognição, tá bom? Não está relacionado com a parte motora, está relacionado com a parte cognitiva, tudo de aprendizado. Ai, tô suando. Ataxia com apraxia oculomotora. É uma ataxia de marcha e de tronco precoce, também de 2 a 6 anos, igual a telangiectasia, tá? O paciente, ele tem disartria, dismetria, tudo que o paciente atáxico tem, né? Só que aqui ele vai ter também a parte oculomotora, que também é parecido com a telangiectasia. Fraqueza e atrofia distal, e a progressão ela é lenta. O paciente pode ter distonia. O que é distonia? Quem lembra? Lá de neuropediatria vocês conseguem lembrar. O que é distonia?
lá da pediatria, né? O meu tônus, ele é irregular, tá? Ora ele é hipertônico, ora ele é hipotônico. Hipomímia, diminuição dessa questão da mímica facial, tá? E ele pode ter também alterações de desenvolvimento, alterações mentais, tá? Aqui é muito parecida com a anterior, só que a gente vê na literatura como apraxia oculomotora 2, porque a idade é mais elevada, tá? Então, na anterior, a gente vai de 6 a 8 anos e aqui de 10 até 22 anos. Do resto, é igualzinho ao anterior, tá bom? Vou passar esse mais rápido, porque eles são menos comuns, tá? Por que eu falei das óculos motoras? A gente tem área na fisioterapia que trabalha essa parte ocular, oftalmológica? Sim, né? Não sei quem vai trabalhar daqui, mas a gente também tem uma área da fisioterapia. Não é uma área tão antiga, é uma área bem mais recente, se a gente comparar com as outras grandes áreas, tá? Ok? E por isso ela é importante a gente conhecer que também tem causa neurológica. Outra paciente que eu tive de ataxia era uma paciente que tinha deficiência de vitamina E, tá? Como vitamina é importante, né? Onde que a gente viu, qual foi as patologias que a gente viu que a gente também ia ter uma deficiência por falta de vitamina? Qual foi? Meningocele. Qual foi? Não foi meningocele, não. Guillain-Barré. Guillain-Barré. Ó, foi lá na neuropatia periférica, tá? Vocês lembram lá da neuropatia periférica? Hein? Que a gente tinha uma neuropatia periférica causada por deficiência de vitamina, tá bom? Ok? Então, aqui, a gente vai ter um déficit de vitamina E. A idade, ela é variável, tá? Pode ser de 2 até 52 anos de idade. O que acontece com esses pacientes é que, às vezes, o diagnóstico ele chega tarde demais. Ah, professora, mas a pessoa teve essa ataxia porque ela não ingeria vitamina E? Não, não é isso. Na verdade, a gente está acostumado a se alimentar com várias vitaminas, né? São vários alimentos e esses alimentos têm várias vitaminas. Só que o nosso organismo, por algum motivo, o que ele não faz? Ele não absorve, tá? Essa vitamina a gente ingere e ela não é absorvida, ela sai direto, tá? É esse que é o problema. E o diagnóstico, às vezes, ele vem tarde. Quando ele vem, o diagnóstico da reposição de vitamina, para fazer a reposição de vitamina, o paciente ele já tem sintomas avançados. Entendeu? Ele já está com tremor lá bastante avançado, ele já tem sintomas maiores, ele já tem vários sintomas. Por isso que a gente consegue fechar, o médico consegue fechar o diagnóstico, tá? Mas a gente já tem sintomas instalados ali. A maioria dos casos tem início antes dos 20 anos. O paciente ele tem ataxia de marcha, tronco e membros, disartria, hiporreflexia profunda, perda parcial da sensibilidade vibratória. Bora lembrar lá, como é que a gente faz para testar a sensibilidade vibratória? Não, a vibratória. Essa daí é a superficial, a tátil, né? A vibratória. Aquele compridinho, né? É o diapasão, tá? Então, eu vou lá, estimulo ele e vou lá e encosto onde eu quero testar, tá bom? Geralmente, a gente põe em extremidades ósseas, tá? O paciente ele vai ter um declínio intelectual, que pode ocorrer com cardiomiopatia, diabetes, elas não são tão comuns, tá? Certo? A gente tem mais sintomas mesmo, motores e alguns sintomas sensoriais. A característica típica é a titubeação da cabeça, é bem comum, tá, gente? É aquele paciente que está andando e a cabeça está balançando, tá? Eu estou balançando tudo aqui porque eu não consigo fazer, peraí. Ó, tá? Ele está andando e a cabeça está balançando. Quando a gente tiver uma aula prática, eu vou ensinar vocês como é que a gente vai tratar esse paciente para melhorar esse sintoma, tá?
ok? Então é assim, ó. Ele está sentado ali, se ele ficar nervoso, a cabeça começa a balançar muito, tá bom? E balança, ó. Ele está conversando comigo e está balançando, tá? Certo? É característica muito comum. Ó. Incapacidade de incorporar o alfa-tocoferol secretado pelo fígado, tá? Então, o problema, na verdade, é na absorção. Não é que esse paciente ele tem porque ele não ingere vitamina E. Aí eu vou lá e vou comprar tudo que tem vitamina E, vou comer tudo que tem vitamina E. Ajuda, gente. Ajuda a gente, né? Porque a gente não pode fazer essas dietas malucas cortando tudo quanto é vitamina do nosso cardápio. Vocês já viram aqui que a gente tem 2 patologias. Isso aqui é o básico, tá? A gente tem muitas outras patologias causadas por falta de nutrientes, ok? Só que nesse caso aqui, o paciente não consegue absorver, tá? Tá. Quando eu faço suplementação com doses altas de vitaminas E, eu consigo fazer com que aqueles sintomas eles parem de progredir. Ah, professora, mas e o que ele já tem? A gente consegue melhorar se eu começar a fazer reposição de vitamina E? O paciente ele descobre a doença, descobre que está relacionada à vitamina E e começa a fazer reposição direta, tá? Os sintomas que ele tinha começam a passar ou não? O que vocês acham? Pode? Ó, pode ser que aconteça alguma melhorazinha, mas por que que ele não perde os sintomas? Por que que ele não melhora dos sintomas completamente? Porque já lesionou o cerebelo, já está lá lesionado, tá? A gente tem a questão da neuroplasticidade, sim, mas só que a neuroplasticidade a gente tem mais a nível quê? A gente tem muito a nível cerebelar ou a gente tem mais a nível de córtex cerebral? Mais a nível de córtex cerebral, tá bom? Pode ser que ele melhore alguma coisa ou outra, mas a gente já tem um ganho imenso, gente, porque era uma doença que ele descobrindo e começando a fazer reposição, era uma doença que iria o quê? Progredir até piorar, né? Uma doença crônica ia progredir lentamente. Mas quando eu começo a fazer reposição de vitamina E e começo a fazer fisioterapia, aí eu vou ter ganhos? Sim, né? Tá? A gente sabe que a gente vai dando funcionalidade para o paciente, vai estimulando e vai melhorando, tá bom? Não escutei? Melhorando a qualidade de vida, é verdade. Ataxias de vias, espinhos cerebelares, tá? Aqui a gente já está falando diretamente da via. Correspondem a um extenso e complexo grupo de enfermidades neurodegenerativas heterogêneas. Por que a gente chama de heterogênea? O que é um grupo? Porque é muito complexo. Porque a gente tem várias vias, né? Tá? A gente não está falando só de uma via, a gente não está falando diferente da gente falou dos outros, a gente falava direto do cerebelo. Um cerebelo pequenininho, um cerebelo mal formado, uma codificação genética errada, que vai afetar lá o cerebelo. Aqui a gente está falando das vias, tá? As vias aferentes e as vias eferentes. Então, a gente pode ter N sintomas, ok? Geralmente, em consequência disso, a gente vai ter degeneração cerebelar, tá? Por quê? Porque se eu não tenho via que me leva ao estímulo e nem que me retorna, eu vou ter ou não vou ter degeneração? Lembra lá o que a gente falou lá das sinapses? Quando eu tenho um local que eu não tenho mais a realização de sinapse, o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a função, tá? Não necessariamente ele vai necrosar, mas ele vai perder a função por desuso. Os neurônios, perdão, eles começam a quê? Eles começam a sofrer apoptose, eles morrem, eles mesmos se matam, tá?
Ah, ninguém está me usando, eu vou morrer. Eu sou inútil, tá? Ok? Por isso que a gente tem a degeneração cerebelar como consequência, tá? É aquela questão. Gente, se vocês ficarem deitados um mês numa cama sem movimentar o corpo, o que vai acontecer? Um mês. Alguém já viu alguém que precisou ficar internado por menos de um mês? Em algum local, sem fazer fisioterapia, sem fazer nada. Ficou deitado lá internado. Ou em coma. Porque está no coma, né? Alguém conheceu alguém que ficou? Ou precisou pelo menos ficar internado? Oi? Alguém aqui? Sim, conheci uma pessoa durante um mês, ele teve lesão por pressão, várias alterações. Ele conseguia Ele andar? não movimentar. É a Sim, mas Aline, ele né? teve uma dificuldade. Tá. Ele teve uma dificuldade. Conseguiu andar com dificuldades. Mas fez fisioterapia enquanto ele ficou internado, sem movimentar ou não? Ainda está fazendo. Está fazendo agora. Mas quando ele ficou internado, ele fez ou não? Não fez nada. Tá bom. Agora que ele está começando a recuperar, né? Gente, ó, é isso mesmo. A colega trouxe aqui que ela conhece uma pessoa que ficou internado por um mês, tá? E que ele começou a apresentar, depois que ele voltou ao normal, né? Depois que ele teve alta, ele começou a apresentar dificuldade na marcha. Realmente é isso que acontece, tá? Às vezes a pessoa, ela nem consegue mais andar. Eu tive pacientes que saíram da UTI e eles saíram de cadeira de rodas, eles não conseguiam andar. Eles vão começar tudo de novo. Por quê? Por que a pessoa para de fazer os movimentos? Por que a pessoa perde a funcionalidade? O músculo perde trofismo. Mas por que isso acontece? Desuso, né? A lei do desuso. Eu estou usando, está tendo estímulo aqui? Não. O meu organismo começa a entender que, olha, esse daqui não precisa mais, viu? Desse aqui, tá? É a lei do desuso, tá bom? Ok? Tá. Outras estruturas do sistema nervoso podem estar acometidas, gânglios da base, núcleo do tronco, tratos piramidais, colunas posteriores, enfim, tá? Então, se eu tiver uma ataxia espinho-cerebral, eu também posso ter outras regiões envolvidas. Isso tudo depende, tá? Depende, pode ter sido um acidente traumático que envolveu várias vias, tá? Mas isso pode ser, não necessariamente vai acontecer, tá bom? Posso ter envolvimento de outras vias. O que é que o meu paciente ele tem? Ataxia de marcha, de membros, a gente já viu, né? Dismetria. Bora ver se vocês ainda lembram. O que é a dismetria? Imperfeição na realização do movimento. Imperfeição na realização dos movimentos, né? Tá? Ele vai conseguir realizar, mas só que esses movimentos eles não vão ser perfeitos, tá bom? Essa dismetria, ele não consegue calcular, ele não consegue fazer esse cálculo. Ah, eu preciso desta distância. Olha, daqui para me pegar ali, deixa eu virar para cá, a câmera para mim, tá? Aqui. Se eu quero pegar o álcool que está ali, eu consigo? O que vocês acham? Não, né? Tá? O paciente atáxico, às vezes, ele não consegue fazer esse cálculo de distância. Tá? Às vezes ele está muito pertinho e às vezes ele bate. Então, é aquele movimento imperfeito. Ok? Só desligar aqui, tá, gente? A gente tem a disdiadoxinesia, né? Movimentos rápidos e alternados. O tremor intencional, tá? Principalmente o tremor de ação. A disartria, que é a dificuldade de articular as palavras. E o nistagmo. O que é o nistagmo? Dos olhos, tá? Fazer o movimento dos olhos, tá bom? Outra coisa, o meu paciente que tem esse tipo de ataxia, voltar lá, tá? O paciente que tem esse tipo de ataxia, ele vai apresentar todos esses sintomas? Não, né? Ele pode apresentar uns ou outros, tá? Geralmente a gente tem o tremor intencional, a dismetria de marcha, a gente tem muito, tá?
O paciente também pode ter sintomas extracerebelares que fogem do cerebelo, como oftalmoplegia, caimento de uma das pálpebras, distúrbio de movimento, demência, epilepsia, distúrbios visuais, doença de motoneurônio inferior ou até mesmo a neuropatia periférica, tá? Mas tudo isso é o que ele pode vir a ter, não necessariamente ele precisa realmente ter, tá? O tipo mais frequente é a doença de Machado-Joseph, também está relacionado com uma carga genética, tá? A gente tem um problema nos nucleotídeos CAG, no cromossomo 14, tá? Então, a gente tem alteração nesse nucleotídeo quando a gente tem a questão da repetição, tá bom? Aqui é a gliose, tá? Vocês sabem o que é gliose? A gente também pode ter a gliose quando a gente tem esse tipo de patologia. Vocês lembram lá? Não? Morte de células gliais, tá? Vocês lembram das células gliais? O que são elas? São células auxiliares, né? São relacionadas à estrutura, à defesa, bainha de mielina, tá? Aumento da velocidade de condução, ok? E a gente tem as episódicas, são menos comuns, tá? A gente pode estar relacionadas com ataxias de vertigem. O que é a vertigem? É a sensação... Lembra que eu falei lá para vocês as ataxias vestibulares, que era de origem controversa? Por que eu trago aqui? Porque a gente tem alguns pacientes que têm ataxia junto com essa vertigem, essa sensação assim da cabeça girando, tá? Pode ser por mutações genéticas, a gente já viu várias, tá? E o paciente, ele pode ter apenas episódios de ataxias. Não é aquele paciente atáxico, é um paciente que ele tem episódios de ataxia, geralmente relacionadas com atividade física e estresse, tá bom? Que são as ataxias episódicas, tá? Dura segundos ou minutos e depois volta tudo ao normal, tá? É bem estranho mesmo. Aí a gente tem, por último, as ataxias adquiridas ou secundárias, tá? Pode ser por uso de álcool, não é só o álcool. Ah, eu tomo álcool, eu gosto de beber. Todo final de semana, professora, eu vou ter ataxia? Não, é aquela pessoa alcoólatra, que toma até perfume, tudo que tiver álcool, tá? O verdadeiro alcoólatra. Onde que a gente viu que o álcool também pode estar causando outro tipo de outro tipo de doença neurológica? Onde foi que a gente viu? Neuropatia periférica, né? Tá? Então, álcool também pode causar neuropatia periférica. Alguns quimioterápicos, né? Paciente que está fazendo tratamento para câncer também pode ter ataxias, tá? Doenças infecciosas, pode ter ataxia pelo HIV, pelo vírus da cachumba, sífilis. E alguns distúrbios endócrinos, como o hipotireoidismo. Se eu tratar a causa, a minha ataxia melhora? Sim, se eu tratar a causa, sim, tá? Ok? Então, se eu sou alcoólatra e eu começo a me tratar do meu alcoolismo, os sintomas tendem a regredir nesse caso, tá? Se eu estou fazendo tratamento para o câncer e o meu câncer já foi erradicado, parei a quimioterapia, volta também devagarinho, às vezes ainda fica com sequelas, mas a gente vai fazendo o tratamento e a tendência é que ele melhore. Ah, professora, vai ficar sequela ou não? Depende. Às vezes sim, às vezes não, tá bom? Descobri que tem HIV, vou fazer o tratamento, a ataxia também tende a regredir. A mesma coisa, cachumba, sífilis, ok? Hipotireoidismo, faço o exame lá de tireoide, começo a fazer tratamento e aí a doença tende a regredir, tá? Oi? É muita, né? Olha, as principais são... Quais são as principais? As cerebelares, né? Congênitas, hereditárias, por deficiência de vitamina E, tá?
As que não são tão comuns, as que envolvem a parte ocular. Então, a ataxia por telangiectasia, oculomotora 1 e 2. E as esporádicas, tá? Ah, nem é tanto assim, né? Tá bom? Ó, eu acho que dessas aulas mais complexas é a que a gente encerra hoje, tá? A partir da semana que... A partir de quinta-feira, a gente já começa a ver umas aulas mais rotineiras. Parkinson, Alzheimer, TCE, tá bom? Gente, alguma dúvida? Não? O pessoal que está comigo aqui online, alguma dúvida? Não? Tem uma frequência passando aqui na sala, tá? Vocês assinem, é o tempo que eu vou encerrando a aula aqui com eles. Todo mundo assinou? Tá? Deixa eu encerrar aqui. Gente, daqui do... Professora, Pode falar. a nossa